O CEO da Colonial Pipeline confirma que a empresa pagou 4,4 milhões de dólares aos autores do ataque de ransomware. Ele revela sua razão por trás da ação polêmica. E um estado está se separando. Vários condados do Oregon voltam a considerar a possibilidade de ingressar no estado de Idaho. O governo Biden está suspendendo as sanções do oleoduto Nord Stream 2 da Rússia. Autoridades americanas dizem que é para fortalecer os laços com a Alemanha. Mas existem consequências. Isso ocorreu no momento em que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, iniciou um diálogo de alto nível com seu homólogo russo pela primeira vez na quarta-feira. Os dois líderes discutiram cordialmente as muitas divergências que os países têm entre si, bem como as áreas de cooperação. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos. Eu sou Marina Dalila. O CEO da Colonial Pipeline explica por que pagou o resgate. Suas ações geraram muita discussão sobre se isso encorajaria mais os hackers. Mas, primeiro, o Oregon está se separando? Vários condados do Oregon voltaram para considerar a possibilidade de ingressar no estado de Idaho. Este é parte de um movimento para romper com o estado que há muito é dominado por políticos em Portland. Os eleitores em 5 estados aprovaram várias medidas que exigem que os funcionários do condado tomem medidas para mover a fronteira de Idaho para o oeste para incorporar os condados. O grupo de base Mova a Fronteira do Oregon para um Grande Idaho pretende que esses condados rurais do leste se juntem a Idaho porque acreditam que estariam melhor com a liderança política mais conservadora de Idaho. O peticionário principal, Mike McCarthy, disse em um comunicado: esta eleição prova que o Oregon rural quer sair do Oregon, acrescentando: se o Oregon realmente acredita em valores liberais como a autodeterminação, o legislativo não manterá nossos condados cativos contra nossa vontade. Se temos permissão para votar em qual governante queremos, devemos também votar em qual governo queremos. De acordo com o comunicado, em média 62% dos eleitores foram a favor. 2 representantes estaduais, Barbara Eha e Judge Boyle, planejam apresentar uma legislação para mover a fronteira de Idaho, no Oregon, em janeiro próximo. A oferta parece ser um tiro no escuro, pois exigiria uma votação formal na legislatura do Oregon, controlada por democratas. Então, um acordo precisaria ser ratificado pelo Congresso dos Estados Unidos. Mas qual foi a resposta de Idaho? O grupo Citizens for Greater Idaho acolhe a proposta, convidando o povo de Oregon. Eles escreveram em sua página que Idaho tem uma menor taxa de imposto e um menor custo de vida. Idaho realizou uma audiência recentemente onde os legisladores estaduais reagiram à proposta. Houve respostas mistas. A presidente do comitê da Câmara, Barbara Eha, acolheu a ideia. Ela disse, com todos se mudando para Idaho, eu não perdi a noção da adição de massa de terra, água, recursos, agricultura, madeira. Existem algumas coisas atraentes para o povo de Idaho, pelo menos em minha opinião, levando isso em consideração. Um dos legisladores mais conservadores de Idaho, o deputado republicano Ben Adams, se perguntou por que os legisladores do Oregon concordariam com o plano. Ele disse: como está sendo recebido agora pelo estado do Oregon? Ele perguntou: o quão duro eles estariam lutando para que isso não acontecesse? A maioria dos estados não gosta de perder seus recursos para os vizinhos. Cidadãos da Grande Idaho afirmam que as chances não são grandes, escrevendo, mas este é um tiro longo que vale a pena tentar. Olhando para a história dos Estados Unidos, mudar as divisas estaduais tem sido raro. Isso aconteceu antes do século XX. Por exemplo, Kentucky foi criado a partir do território da Virgínia em 1792, Maine foi criado em Massachusetts em 1820 e West Virginia em 1863 foi admitido nos Estados Unidos. Foi quando os estados e condados da União se separaram dos confederados durante a Guerra Civil.
Quanto à Constituição, nos termos do artigo 4, seção 3, ela afirma: novos estados podem ser admitidos pelo Congresso nesta União, mas nenhum novo estado será formado ou erigido dentro da jurisdição de qualquer outro estado. Nem qualquer estado será formado pela junção de 2 ou mais estados ou partes de estados, sem o consentimento das legislaturas dos estados interessados, bem como do Congresso. Em outras palavras, nenhum estado pode se separar sem o consentimento de ambos os lados e do Congresso. De acordo com o Centro de Constituição Nacional, essa cláusula é importante. Isso porque apenas 13 estados foram ratificados ou formalmente assinados, o resto surgiu dessa cláusula. E agora vamos voltar para a Colonial Pipeline e a controversa decisão do CEO de pagar o resgate. O presidente executivo Joseph Blount confirmou que a empresa pagou 4,4 milhões aos autores do ataque de ransomware. Ele reconheceu que a decisão foi polêmica em um comunicado ao Wall Street Journal, dizendo: admito que não me senti confortável em ver dinheiro sair pela porta para pessoas como essas. Mas foi a coisa certa a se fazer pelo país. Ele disse que o oleoduto nunca foi fechado desde sua construção. A violação fechou a rede de oleodutos de 55 mil quilômetros de extensão por vários dias, provocando escassez de combustível e pânico em alguns estados na costa leste. A certa altura, mais de 15.630 postos estavam sem gasolina no leste dos Estados Unidos. A Colonial Pipeline se estende por mais de 5 mil milhas do Texas a Nova Jersey e é responsável por cerca de metade do suprimento de combustível da costa leste, transportando cerca de 2,5 milhões de barris de gasolina e outros combustíveis diariamente. Ela transporta mais de 100 milhões de galões de combustíveis por dia das refinarias da costa do Golfo para os principais centros ao longo da costa. Na quarta-feira, o preço médio nacional já atingiu seu ponto mais alto em 6 anos e meio, com um galão de gás em média $3. A Colonial Pipeline anunciou que as operações voltaram ao normal em 15 de maio, afirmando em um comunicado: retornamos o sistema às operações normais, entregando milhões de galões por hora aos mercados que atendemos. Blount disse que levará meses de trabalho de restauração e milhões de dólares para recuperar alguns sistemas que foram afetados pelo ataque cibernético. De acordo com o Government Accountability Office, o ataque lançou luz sobre as vulnerabilidades enfrentadas pela infraestrutura de energia do país. Eles dizem que o ataque demonstra uma necessidade urgente de abordar os desafios de segurança cibernética que o país enfrenta. De acordo com o New York Times, o país só poderia durar mais 3 ou 5 dias com o fechamento do oleoduto. Depois disso, haveria interrupções generalizadas em vários setores, incluindo trânsito, fábricas de produtos químicos e operações de refinaria, conforme cita um relatório confidencial do Departamento de Energia e Segurança Interna dos Estados Unidos. Alguns argumentaram que o pagamento incentiva o grupo a cometer ataques semelhantes. O chefe da Agência de Segurança Cibernética do Departamento de Segurança Interna alertou que mais ataques cibernéticos podem estar por vir. Biden assinou uma ordem executiva na quarta-feira que, segundo ele, melhorará a segurança cibernética do país. Ele busca equipar melhor as agências federais com ferramentas de segurança cibernética. Também incentiva o setor privado, que opera grande parte da infraestrutura crítica do país, a melhorar seus próprios padrões de segurança cibernética. Sob a nova ordem, um sistema será habilitado nas redes federais para monitorar e responder continuamente às ameaças cibernéticas. Ele também irá criar um conselho de revisão de segurança cibernética e o FBI confirmou na semana passada que um grupo de hackers conhecido como DarkSide estava por trás do ataque. Quanto ao grupo de hackers, o DarkSide anunciou que estava se separando. A ação surpreendente aparentemente não é escolha do grupo. De acordo com uma mensagem no canal russo Ossint no Telegram, o DarkSide perdeu o acesso aos seus servidores. A mensagem também diz que uma fonte externa desconhecida drenou a conta de criptomoeda do grupo. O DarkSide também disse que está lançando ferramentas de descriptografia para todas as vítimas resgatadas, mas que ainda não pagaram. E falando da Rússia e oleodutos, o governo Biden está suspendendo as sanções ao oleoduto Nord Stream 2 da Rússia. A Alemanha confirmou que os Estados Unidos suspenderam as sanções em relação ao gasoduto Nord Stream 2, incluindo a empresa estatal russa que supervisiona o projeto e seu CEO. O
polêmico projeto permite que o gás natural adicional flua da Rússia para a Alemanha. A chanceler alemã está satisfeita com a decisão, chamando-a de passo produtivo. Ela disse: vemos isso como um passo construtivo que teremos prazer em discutir com nossos parceiros em Washington. Os defensores argumentam que é um investimento fundamental para a segurança do abastecimento de energia da Alemanha. Mas os críticos o veem como um risco ambiental, geopolítico e de segurança. Os Estados Unidos afirmam que o gasoduto aumentará a dependência da Europa na Rússia, que isso colocará em risco a segurança do continente. Isso porque a Rússia supostamente tem interferido nas democracias ocidentais, sendo agressiva na Europa Ocidental e apoiando o presidente sírio Bashar al-Assad. O conselho editorial do Wall Street Journal conclamou o levantamento das sanções do presidente Biden ao presidente russo Vladimir Putin. O conselho aponta para uma hipocrisia potencial, isto é, Biden está fechando o gasoduto Keystone XL americano enquanto proporciona sinal verde ao Nord Stream da Rússia. O conselho esclareceu: está tratando um oleoduto que aumenta a influência e a receita russa melhor do que aquele que aprimora a da América. O ex-presidente Donald Trump aprovou sanções contra qualquer empresa que ajudasse a estatal russa de gás a terminar o gasoduto. Isso foi em dezembro de 2019. Na quarta-feira, uma fonte disse a Reuters que a análise do Departamento de Estado concluiu que a empresa e seu CEO cometeram ofensas sancionáveis, mas era do interesse nacional dos Estados Unidos renunciar às sanções e que para os Estados Unidos enviassem um sinal à Alemanha de que eles estão empenhados em fortalecer as relações com o país. O secretário de Estado Antony Blinken disse em um comunicado que os Estados Unidos irão sancionar aqueles por trás da construção do gasoduto Nord Stream 2, mas renunciarão às sanções da empresa, seu CEO e seus diretores corporativos. As sanções anteriores atrasaram o projeto e colocaram em risco a sua conclusão. Agora, a empresa diz que o oleoduto está 95% completo, faltando cerca de 75 milhas. E o secretário Blinken se encontrou com o diplomata russo Sergei Lavrov na quarta-feira na Islândia. Esse foi o primeiro encontro cara a cara entre os principais diplomatas dos países desde que o presidente Biden assumiu o cargo. O encontro ocorre em meio a tensões cada vez maiores, com os Estados Unidos anunciando novas sanções russas antes da reunião. Blinken disse que o lado americano quer melhorar as relações. Ele disse: buscamos um relacionamento estável e previsível com a Rússia. Achamos que isso é bom para nosso povo, bom para o povo russo e, de fato, bom para o mundo. Ele também reconhece que existem áreas de desacordo. Ele disse: também não é segredo que temos nossas diferenças. Os Estados Unidos e a Rússia discutiram recentemente com diplomacia sobre o aumento militar da Rússia na fronteira com a Ucrânia e no Ártico. E os Estados Unidos acusam a Rússia de apoiar hackers que atacam a infraestrutura de computadores dos Estados Unidos. E esses são apenas alguns dos muitos desacordos entre os dois países. Recentemente, eles começaram a expulsar os diplomatas em ambos os países. Blinken disse que também existem muitas áreas onde eles podem cooperar. Lavrov disse que os dois lados veem o mundo de maneiras diferentes. Ele disse: temos sérias diferenças na avaliação da situação internacional, mas ele disse que eles estão dispostos a negociar qualquer questão. Ele falou: estamos prontos para discutir todas as questões sem exceção, mas com a percepção de que a discussão será honesta, com os fatos sobre a mesa e, claro, com base no respeito mútuo. As relações pessoais entre Biden e o presidente russo Vladimir Putin têm sido ácidas, com Biden chamando Putin de assassino e Putin desafiando Biden para um debate. Blinken disse que espera que seu encontro com Lavrov leve os dois países a cooperar em importantes questões mundiais, enquanto continuam a trabalhar em suas diferenças. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima.